Porque algumas pessoas pensam que a aceitação do outro, a colaboração do outro é uma condição, é necessário para poder ajudar. E você está mostrando Não, uma história que foi o oposto, né? A tua poxa, mudança que ajudou ele a se conscientizar, que ajudou ele a colaborar mais até para si mesmo. sim, a minha mudança total. Por isso que eu falei para o senhor que o que me atraiu foi sem deixar de cuidar de si, né? Porque Uhum. além do senhor ensinar tudo sobre o alcoolismo e as estratégias, o senhor ensina ao familiar a cuidar de si. Me conta um pouquinho assim, como é que você me conheceu? Então, doutor, é o seguinte, contando um pouquinho da minha história, eu já fui casada, né? Tenho 3 filhos e me separei. Eu também fui casada com uma pessoa que era um doente compulsivo. Aprendi um pouco da doença, nem tanto, e fiquei 14 anos separada até conhecer esse novo companheiro meu. Uhum. Ele é maravilhoso, né? E Desculpa, o teu assim, primeiro a gente companheiro tinha o quê? bebia. Você cortou um pouco na parte. O Ele primeiro também, companheiro. ele também bebia, né? Ele Uhum. também bebia e eu não. Assim, apesar de eu saber compreender a doença, porque a minha professora sou pedagoga, a gente, né, acaba lidando com o aluno, conhece um pouco, mas nem tanto. Uhum. E eu fiz de tudo, como o senhor fala, né? Eu fiz de tudo, mas descobri que eu não tinha feito de tudo, Uhum. porque eu não conhecia o Senhor e o Senhor me mostrou que eu não fiz de tudo naquela época, né? E o álcool foi uma das razões da separação? Você diria assim? Teve peso assim na separação? Foi sim, foi porque eu cuidava de maneira errada, né, doutor? A gente, quando é esposa, a tendência da mulher é abraçar a causa como mãe, né? E É. muitas vezes a gente tentando ajudar, a gente atrapalha. Isso que eu aprendi com o curso ACA, né? A Uhum. gente dá intenção, com o nosso amor, a gente quer de toda forma ser salvadora e ajudar. E o cérebro, como aprendi o senhor, a maneira, o comportamento do alcoolista é diferente, né? Então você tem que saber lidar, ter estratégias específicas, coisas que eu não sabia. Eu Uhum. cuidei muito como mãe, chegou um momento que ele não era mais eu, como mulher, não era mais meu marido, era meu filho, né? E uma Uhum. das. A gente não se separou com inimizade, com nada, mas acabou mesmo a relação, Uhum. né? Uhum. E E aí aí, você ficou né, 14 anos separamos. sozinha. Fiquei Sim, 14 sem anos, casar. sem casar porque eu tinha filhos pequenos, 2 meninas, e foi opção, né? Não, Uhum. não me unir a ninguém enquanto eu não tivesse segurança de ter. Por causa, mais por causa das meninas mesmo, né? A gente escuta tanta coisa, eu preferia, foi opção de vida minha, Uhum. né? Elas eram pequenininhas, que idade tinham mais ou menos? A menor tinha 3 anos, Uhum. 3 aninhos, É pequenininho. né? Eram 11 e 14 anos, um Uhum. rapaz e as moças, né? E aí foi quando eu conheci esse meu atual esposo. Fala nisso, eu Uhum. vou casar mês que vem. É Vou casar mesmo? mês Que que vem. legal. Vou Parabéns. casar. E, e aí, assim, a gente se Há quanto tempo você conheceu conheceu ele? 9 anos. Há 9 anos. 9 anos Uhum. atrás. 9 anos. Ele assim, bebia, é, como a gente fala socialmente, né? Eu também gostava da minha cervejinha, a gente se conheceu no baile, eu gosto muito de dançar. E a gente se conheceu nesse baile, e ali dançávamos, bebíamos assim, dentro do controle, né? Uhum. Até que eu comecei a perceber nele uns comportamentos parecidos com o anterior, não como o do anterior, que o outro assim, era totalmente sem controle, e ele não, ele, vamos dizer assim, ele não me maltratava, vamos supor, não me maltratava, né? Eu me maltratava de ver a maneira que ele ficava, né? Porque Uhum. ele, na verdade, ele se punia. Por isso que eu falei, falo com as pessoas da comunidade, que eu ainda estou, né? Se eu me permitiu, que assim, o que me fez sucesso foi controlar minha ansiedade, Uhum. né?
E o Mas senhor calma, ontem falou uma coisa vamos que chegar lá, mas só para entender um pouco a eu ordem fui das coisas. conduzindo, porque senão eu vou me perder. Faz 9 anos que você conheceu o teu atual companheiro. E no começo você Sim, não via problema, um problema evidente na bebida, vocês conseguiam sair, não, se divertiam em sim, bailes, e o álcool não era assim, evidentemente um problema, né? E você não, começou a gostar dele, ele de ti, vocês começaram a manter um relacionamento mais firme, assim. Demorou muito tempo isso, depois que se conheceram para começar a namorar? não. Não, assim, até eu começar a namorar, sim, mas depois que começamos a namorar, fomos morar junto rapidamente, Uhum. entendeu? Foi Estavam bem apaixonados rápido. É, exatamente. e se davam bem. Exatamente. Até hoje, a gente nunca assim tivemos discordância, a gente tem muitas afinidades, né? Com a Uhum. terra, eu gosto muito da roça, da terra, ele também gosta de dançar, então nós temos muitas afinidades, né? Uhum. De gostos, características mesmo, né? E isso me atraiu bastante. Uhum. E quando é que você começou a perceber que tinha algo que não estava tão bom, assim, não estava tão legal? Um ano mais ou menos antes da pandemia, sabe? Porque a Né? pandemia, ela intensificou bastante, pelo agravante de... ele é autônomo, né? Um ótimo, excelente profissional, da questão de obra e de manutenção, né? Como é que chama? Acabamento, né? De obra. Uhum. E aí a questão da obra é complicado, porque parou também um pouco a pandemia, né? Então isso gerou talvez um gatilho, essa coisa do homem ser provedor e não ter, né? E acaba que ficou comigo essa questão mais, né? E Uhum. isso acho que não estou justificando, mas foi, eu acho que um agravante também, né? Para Uhum. fazer a doença aflorar, né? Uhum. Até então não tinha nada muito evidente, assim, ou tinha algumas coisas estranhas que você foi perceber depois. É, Daí eu comecei por quê? Porque ele nunca foi uma pessoa assim de trazer bebida para casa. Então, quando o Uhum. senhor falou ontem, né, cada situação é uma, né, eu precisei muito assim estudar tudo que o senhor assim, oferece para a gente valorosos conhecimentos. Eu tive que muito que adaptar a minha situação, né? Uhum. Por isso eu falei para o senhor, controlar a minha ansiedade, porque eu via as pessoas terem resultado em uma semana, 15 dias, um mês, e para mim foi quase um ano, entendeu? Uhum. Mas sem desistir, trocando estratégias, adaptando. Por quê? Pelo fator dele não beber em casa, praticamente não trazer bebida em casa. Bebida na minha casa era dia de festa, veio meus filhos, veio aí um churrasquinho, tinha bebida, né? Uhum. Praticamente a bebida era quando a gente saía num baile, alguma coisa assim, e quando começou a se agravar, ele ia para sair do trabalho, ia para bar e me dizia que queria parar e não conseguia. Quando ele Uhum. começava, entrava com a intenção de beber uma cerveja e dali não conseguia sair. Logo Né? no início ele já chegou e já falou para ti, olha, eu quero parar, mas não consigo. Ou teve um período inicial Não. assim que ele resistia, que ele dizia que não tinha problema? Como é que foi? Sim, com certeza, com certeza. Como é Com que era certeza, no início? porque Você chamava a atenção ah, dele? Ou como é que acontecia? eu falava com ele, olha, isso não está certo, você marcar um horário. O que mais me irritava é que ele me ligava, ó, estou saindo de serviço, daí a 40 minutos estou em casa. E esses 40 minutos, às vezes, era de madrugada, Uhum. entendeu? E eu, com aquela maneira de lidar ainda de forma errada, ligava, insistia nas ligações, e até ele chegar e falar assim, quando eu ligava, aí que irritava mais, aí que ele ficava mais, entendeu? Uhum. Ele chegou a falar isso uma vez para mim. Ah, é bom que você me liga, mas aí a segunda, a terceira já me irrita, aí eu já... E foi assim, aprendendo com o senhor que eu fui entender como que funciona, né? A cabeça do...
da pessoa que tem a doença E o que do você pensava alcoolismo. nessa época, assim, que você ligava, pô, ele atrasava, você ligava, pô, ligava de novo e ele se irritava mais, naquele momento lá, o que você pensava, assim? Olha, olha, eu vou lhe falar o que eu pensava quando aconteceu da primeira vez. Eu me sentia assim, rejeitada, sem valor, desvalorizada. Já com ele, eu já tinha um certo conhecimento da doença, entendeu? Então, eu já procurei entender que não fazia parte dele, da personalidade dele, mas sim da doença. Mas eu Uhum, creio que a maioria, como eu no primeiro casamento pensava, que era assim, que eles desvalorizavam, né, que não nos amavam, não me amava mais. Isso eu acho que uhum, toda mulher pensa, né? Porque uhum, é difícil a gente ficar aguardando, né? uhum. E a pessoa não dá valor, né? Não dá valor. Mas daí, Hoje eu sei que faz como, parte. como você já tinha aprendido sobre a doença, né, sobre como é que funciona o alcoolismo, poxa, que é uma doença, não é só uma mera coisa qualquer, né? Então você já percebeu que, ó, tá, isso não significa que ele não me ama, mas existe de fato um problema aí. Sim. E o que você Saber pensava, né, lidar antes com de me esse conhecer, problema. assim? Você pensava, poxa, e agora? Tô com esse problema de novo? Ou o que você pensou, Sim. assim? O que eu pensei? É. Eu pensei, na época, assim, tô numa fria de novo, vou desistir. A gente chega a pensar em desistir, Aham. né? Porque, assim, É isso que eu passar quero saber, tudo a novamente. realidade, assim, o que você pensou mesmo, assim. Não, pensei, com certeza. Né, eu falei, nossa, não fiquei 14 anos sozinha para passar isso tudo de novo. Ao mesmo Uhum, tempo que eu pensava isso, eu comecei a buscar, porque eu falei assim, tem que haver uma forma, né? Tem uhum, que haver uma forma, porque a gente identifica a pessoa boa. Como o pai dos meus filhos não era uma pessoa ruim, mas chegou a um limite que o meu sentimento por ele acabou. Eu não queria deixar isso acontecer com o uhum. segundo. Eu falei assim, se é uma doença, precisa ter uma forma. E aí eu comecei a usar as formas novamente erradas que eu usava e vi que isso não estava dando certo, né? Uhum. De tentar convencer sobre a doença, de ter nada disso dava certo. Não deu da primeira vez, né? Então, e não estava dando da segunda, apesar que às vezes Uhum. ele falava, né? Ah, eu sei, mas nada. Foi como Você eu tentava comecei a explicar buscar. para ele, você tentava explicar para Sim, ele, por exemplo, olha, o que você tem não é normal, isso é uma doença, sim, e sim, você está tendo essa dificuldade. E sim. ele respondia o que lá nessa época? Às vezes falava que, ah, sim, mas outras. Sim, não, na verdade, o que ele falava? Ele, como eu falei para o senhor, ele tinha uma característica diferente de se punir. Como ele se punia? O dia que ele fazia isso, ficava até tarde, ou passava. Ele no dia seguinte não queria conversa, se isolava, entrava em depressão, Uhum, ficava 2 dias sem trabalhar quieto, não queria conversa com ninguém, falar com ninguém. E ele falava que era sem vergonhice dele, mau caratismo dele, entendeu? Porque um uhum, homem tem que ter, na cabeça dele, tem que ter determinação. Então ele se punia e ele falava isso para mim, entendeu? uhum, Que ele não achava que era doença, que era falta de vergonha na cara mesmo, assim, que ele falava para uhum, mim, entendeu? Então, para ele foi difícil ele assumir, uhum, né, que existe essa doença, né? uhum. Ele Hoje ele falava que assume. ele bebia porque gostava ou não? Em algum momento? Ele falava, eu fico porque eu gosto. Ele tinha aquela coisa que o senhor fala da ambivalência. Tinha hora que ele falava, né, que gostava, que era mesmo, que ia fazer, eu conhecia ele assim, na hora da revolta, né? Porque outra coisa que eu aprendi com o senhor, não adianta conversar quando a pessoa já bebeu, né? Uhum, Então, geralmente o discurso, quando ele já tinha bebido, que eu tentava falar alguma coisa, era esse. Né? Já me uhum, conheceu assim, né? Eu gosto, tal. E depois ele já falava que sabia que não estava certo, que ele tinha que mudar, mas que ia tentar sozinho. O tempo todo uhum. era isso. Muito tempo ele falou que precisava Ele tentar tentar sozinho. sozinho, mas não mudava muita coisa. Não mudava, E aí, não como é que você mudava. me achou? Assim, você estava procurando? Estava procurando.
E como é que você Estava achou? procurando estudar sobre a doença, né? Uhum. Aí eu botava no Google coisas sobre Me conta uma coisa que eu nunca te alcoolismo, perguntei. O que que você começou a encontrar sim. quando você procurou as primeiras vezes, as primeiras pesquisas? O que que você encontrava, assim? Como é que foi essa experiência de procurar? Eu encontrava na questão no Alcoólicos, né? Alcoólicos Anônimos, algumas coisas, né? Os passos. Eu não encontrava nada que me mostrasse, como o senhor mostra no seu curso, estratégia. Primeiro, o senhor explica a doença com muito detalhe, né? Questão do cérebro, como funciona, como que é. O senhor nos ajuda a fazer, a identificar, separar o alcoolismo do nosso, da pessoa que a gente ama. E Uhum. não, nada disso eu encontrava. Eu encontrava falando o que, que era o alcoolismo de maneira muito superficial, mas não nada que me ensinasse como lidar com ele. Uhum. Nada. E você me achou assim numa página? Você me achou num convite para um evento? Você me achou como, assim? Você lembra? Olha, eu lhe achei. Olha, eu não me lembro bem como que foi. Eu sei que eu encontrei e o que me chamou a atenção foi o nome, né? Amor contra o alcoolismo sem deixar de cuidar de si. Esse Uhum. sem deixar de cuidar de si é que me atraiu muito, né? Uhum. Porque eu cheguei à conclusão que sem a gente cuidar de si, a gente não consegue ajudar o outro, Uhum. né? Sem a gente entender que a gente tem que sair do papel de salvadora e se curar, porque quando a gente é mulher, eu vou falar de mim, quando tinha muita característica de mãezona, de mãe, de abraçar, do cuidar, de servir, e isso eu vi que atrapalha muito nas questões de a gente ajudar, fazer parte da Uhum. solução, né? A gente tem que vamos dizer assim, incorporar de muita coragem para determinadas estratégias, né? Uhum. Assim que aparentemente a gente sendo mãe, a gente não faria porque acharia é crueldade, mas não, é amor, né? Uhum. Fazer uma ação que vai, que eu sei que tem muitas mulheres que ficam desencorajadas de fazer, né? Uhum. Eu tive que fazer algumas que me doeu o coração, Que era mas foi. contra-intuitivo, assim. Hã? Que era fora do Como? senso comum, assim, não era intuitivo. Era uma coisa que parecia que, pô, mas se vou fazer isso, será que isso é É, legal? é, exatamente. Como deixar, né, ele sofrer as consequências, né, dos atos, né? Uhum. E aí, quando você me É, encontrou, Tereza, o que que você pensou de cara? Você olhou, você teve algum pé atrás, alguma coisa assim que você pensou, assim, quando você me viu falar? Como é que foi? Você lembra? a gente fica, né? Para ser sincera, a gente fica com o pé atrás, Uhum. né? Porque o que o senhor fala nas lives, o que o senhor fala nas coisas, assim, é uma coisa que eu vou lhe dizer hoje, para ser sincera, doutor, eu tenho hora, ontem mesmo eu voltando do trabalho, ele me ligando, falando que tá. Eu falei assim, cara, eu tô vivendo isso mesmo? Desde o dia 22/2/2022, zero álcool, é, nessa paz, nessa harmonia. Então, assim, parece fantasioso quando o senhor fala Uhum. que, entendeu? Parece bom Mas eu demais na para ser prática, verdade. exatamente. E eu lhe digo, o primeiro módulo do seu curso já se paga É? pelo valor que o senhor cobra. Sim, É mesmo? Por quê? Você com diria? certeza. É porque são muitos conhecimentos. E não sei se a minha turma, né? Eu faço parte da turma 7, né? Uhum. E a minha turma, assim, tudo que o senhor deu, eu creio que continua fornecendo, né? Os bônus que de repente o senhor vem assim, ó, tem mais isso, nossa. O conteúdo é muito, muito vasto. E assim, o primeiro módulo já esclarece tantas coisas, sabe? Que já se paga o primeiro módulo do seu curso. Mas Né? vamos ver uma coisa. Daí você estava com o pé atrás. Pô, mas isso aí parece bom demais para ser verdade. Isso É. você me encontrou. Isso antes de ter uma turma para você. Quanto tempo entre você me conhecer e você entrar no curso?
Foi assim, eu conheci o senhor, já estava abrindo aqui o aquecimento, né? Aí eu Uhum. assisti algumas lives, aí entrei no seu Instagram e assim, mergulhei, né? Tudo que o senhor tem lá de conteúdo, né? E aí o senhor abriu a semana ACA. E aí Uhum. na semana ACA eu não tive mais dúvida, entendeu? Que eu precisava, de alguma forma, fazer parte do seu curso. Porque a Uhum. semana ACA é assim, esclarece e pontos, e o senhor, e quem não tem condições, eu acho que precisa fazer de alguma forma. Quem passa, né? O que Uhum. eu passei, e eu vejo lá mulheres que passam coisas muito mais graves do que eu passei, né? Uhum. E, e dá resultado, eu sou prova disso que dá resultado, entendeu? Eu Uhum. sou prova Mas no disso que início, no realmente. início você via pessoas tendo resultado, né? Como você falou, nas primeiras semanas, outras depois, pô, teve resultado em um mês, daqui a pouco 2 meses, e você patinando, assim. Como é que você se sentiu nessa época, assim? Não, eu me agarrei no curso e no que o senhor sempre fala, cada caso é um caso, cada situação é uma. E a gente não pode desistir na primeira tentativa. Eu tive grande dificuldade de diálogo. O senhor pode lembrar, né, que nas mentorias o senhor falava, continua tentando. Então, assim, cada vez que eu tentava diálogo, porque ele se isolava e não queria diálogo. Uhum. Então, eu tive que ir adaptando os diálogos. Então, assim, cada momento que eu conseguia falar mais uma frase com ele, para mim já era um ganho. Então, assim, Uhum. eu não desistia. O senhor falava, e o senhor, nas suas mentorias, não deixa a gente desistir, né? Vai, então você não está fazendo o diálogo certo, você não está começando corretamente. Né? E o que Uhum. deu certo para mim foi iniciar a falar dos meus sentimentos, Uhum. esquecer, tirar o foco dele, né? Eu Uhum. comecei a falar de mim. E isso que o senhor ensina da comunicação positiva, do seu começar a falar do como a gente se sente, né? E sem perguntas fechadas, né? Uhum. Perguntas abertas, é que foi ajudando. Cada hora que eu conseguia um diálogo, eu conseguia umas 2 frases dele. Aí, É. quando ele ficava irritado, eu já me silenciava, deixava, respeitava o momento. Foi assim, menino, sabe? Aquela coisa mesmo, água mole, pedra dura, tanto bate até que faz um Uhum. furinho. Você foi Foi confiando assim. que você estava indo na direção certa e aos poucos foi vendo algumas pequenas coisas diferentes. Isso, pequenas Uhum. coisas diferentes. Como foi eu conseguir falar para ele que se a gente saísse e ele resolvesse beber, nada contra, eu não tirei a autonomia dele de decidir sobre beber ou não em momento algum, só que eu comuniquei que eu não estaria mais acompanhando, estaria mais próximo, né? Uhum. E como a pandemia, essa coisa toda, como eu gostava também de tomar a cervejinha ali, eu comprava. Eu falei assim, eu não compro mais também, entendeu? Uhum. Então, isso também já foi. E causou algumas irritações nele, né? Bastante, Então, né? piorou antes de Mas, melhorar? sim, eu tenho uma casinha na serra, né? Então, o que que eu fiz? Quando o senhor fala, cuide de si. Quando eu percebia que o horário dele chegar, ele não tinha chegado, que já poderia acontecer dele ficar, o que que eu fazia? Ia cuidar de mim. Ia para essa casinha da serra, entendeu? Porque na época eu estava home office, podia trabalhar de lá Uhum. e fazer outras coisas. Ou também poderia ir e voltar, porque não é tão longe daqui, coisa de 1h20 de distância. E eu ia para lá. Então, quando ele chegava, onde você está? Eu falei, estou aqui, na serra, Uhum. tal. Se quer vir, vem. Muitas vezes ele ia, muitas vezes ele ficava isolado aqui, depois ia, entendeu? Mas ele foi percebendo que não, a companheira para a Copa ele não ia ter mais. Isso assim Uhum. ficou claro, E, entendeu? você E imaginava que você ia ter essa coragem de fazer isso assim? de jeito nenhum. Você se sentiu muito mal Eu fazendo isso? posso lhe contar um caso que eu fiquei chorando por dentro. Uhum. Carnaval do ano retrasado, assim que eu comprei o curso, né? Eu comuniquei que eu não comprava, ele estava sem trabalho, né?
E aí nós fomos passar o carnaval na casa da minha filha, que é uma serra mais um pouquinho longe, bem isoladinha, bem na serra. Aí a gente foi na cidade e ele falou assim para mim, você pode comprar uma latinha? Uma latinha, pedi uma latinha. Eu neguei uma latinha. Eu sabia que a gente ia para um local que depois ele não ia poder comprar mais nada. Mas mesmo assim, eu neguei essa latinha. Eu não pedi uma caixa, nada. Pedi uma latinha. Aí ele ficou furioso. Saiu andando na nossa frente, ficou calado. E o coração de mãe aqui chorando. Porque assim, puxa vida, era uma latinha só, ele não pediu uma caixa. E o carnaval todo, ninguém vai beber mais, entendeu? Aquilo, aí eu segurei. Ó, só de falar, a pessoa vê como que doeu em mim. Uhum. Aí doeu, acho que mais em mim do que nele, mas nele ficou furioso. Aí ele estava aí eu deixei passar, cheguei perto dele e falei assim, olha, amor, eu vou lhe explicar. Como eu não me sinto mais confortável com a bebida e sei que ela não está sendo boa para você, então me perdoa por eu não ter comprado, mas eu não poderia contribuir com algo que eu estou vendo que está sendo mal na sua vida também. Só falei isso. Uhum. Aí depois ele me procurou e falou assim, ó, tudo bem, não fiquei triste. Ele mesmo se refletiu sobre isso. E aí ficamos o resto do carnaval bem, entendeu? Assim, aí foram 9 dias praticamente de sobriedade, sem zero álcool. E aí começou uma coisinha ou outra e mudando, né? E mudando, ficar mais tempo, ficar assim 15 dias sem abar, aí ter aquele dia de extrapolar, de chegar de manhã. Foi ficando assim, mais escasso, né? Foi aos poucos diminuindo assim ao longo do tempo. Foi diminuindo. Foi ao passo que foi diminuindo assim um período, quando aumentava o tempo na rua, entendeu? Assim. E aí você não pensava, poxa, mas o que eu estou fazendo está piorando, porque olha só, por mais que ele diminuiu o intervalo, aumentou o intervalo das vezes que ele bebia, quando ele bebia parecia que ficava mais grave. Sim, a gente pensa, eu acho que pensa, entendeu, doutor? Mas aí quando a gente pensa, a gente volta lá correndo no curso, entendeu? Aí volta a estudar mais um pouquinho, a rever as mentorias, a ver exemplo, né? E tentar adaptar. Como eu falei para o senhor, para mim foi difícil adaptando as estratégias por conta disso. Bebida não trazia para casa, né? Ele mesmo fazia como você fala, exclusão comportamental, entendeu? Ele mesmo fazia. Então, assim, eu falei, meu Deus, tudo que o senhor apresentava tinha assim, então não vai sair da cama, vai dormir em outro lugar. Ele já fazia isso, porque ele ficava revoltado com ele, então ele saía dali e ia para um outro quarto que a gente tem e se isolava. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer com isso, né? Então, fui me agarrando, aí foi o que eu falei para o senhor, tive que me agarrar no controle da ansiedade, de ver resultado imediato. Senão, se eu quisesse resultado imediato, eu ia desistir do curso, ia desistir dele, né? Ia desistir de tudo. Porque, para mim, adaptar, mas aí foi adaptando, aqui e ali. Aí, assim, período de sobriedade, sempre buscando fazer coisas agradáveis. Eu sei que é difícil, a gente está fula da vida, né? Com o acontecimento no dia seguinte, da sobriedade, tem que buscar. Mas, se a gente buscou o curso, se a gente quer ser parte da solução, foi o que eu falei para uma amiga, colega na comunidade. Sinto muito, a gente precisa fazer escolhas, precisa assumir o que a gente quer, né? Ou quer ou não quer, né? Ou quer fazer parte da solução, né? Porque eu vejo que mulher fala assim, já tem uma viagem marcada, eu sei que é meu companheiro, viagem marcada, e como eu já tive, e eu sei que vai ter a bebida. Infelizmente, vamos ter que optar. Se tiver bebida, eu não vou, né? Porque se a gente quer solução, a gente quer realmente, a gente precisa fazer escolhas. Né? E a minha escolha foi, até um dia também teve uma reação
que a gente estava indo junto para a Serra, já tinha comunicado, não vou comprar, mas parou para comprar umas coisas para levar para casa, a gente tem um caminho ainda de chão para andar, comprou uma latinha. Aí eu falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte então, já que você quer beber essa latinha, não vou te acompanhar lado a lado. Falei assim. E ele, na fúria, pegou a latinha, jogou longe, jogou lá no mato, a latinha. Eu falei assim, eu não te pedi para fazer isso. Falei para ele calmamente, não pedi, eu não estou tirando o seu direito de beber, eu estou falando que eu não vou ficar próxima, porque não me faz mais bem o cheiro da bebida. Aí foi. Você foi. Quem está ouvindo e não está no curso não percebe o quanto de técnicas que tem por trás do que você falou, né? Não é uma mera frase aleatória, né? Não é uma coisa solta, né? Tem um monte de elementos por trás, né? É isso que eu falo, assim, o curso, por isso que eu falo que o curso do senhor é assim, cara, eu nunca vi, não tem, que ensine essas estratégias, que ensine a maneira da gente falar, né? Os diálogos, né? Que a gente pode, porque até então, conhecer a doença é uma coisa, saber como processa o cérebro do alcoolista, para saber como tocar naquele ponto, né, com palavras, é outra coisa, né? E o senhor ensina tudo isso para a gente no curso, né? E foi graças a ele que tudo começou. Que deu o maior avanço, assim, você diria? Você falou assim, foi dia 2 ou foi 22/2 de 2021? Não, 22/2 foi quando ele falou para mim, dia 21 foi quando ele falou para mim, pode buscar uma clínica. Ele falou para mim, entendeu? Porque comecei a conseguir fazer com ele combinados, entendeu? Combinados. Porque como ele falou, como ele começou a perceber que realmente ele estava não conseguindo se controlar, até um dia... eu até avisei ele que estaria fazendo essa live, porque pode ter amigos, né? E ele hoje já estava com algumas reservas, mas hoje ele já consegue falar para os amigos, né? Então, o que acontece? Até um dia que ele fez uma coisa que ele percebeu no dia seguinte que ele perdeu o controle mesmo dele. Mas antes, eu fiz alguns combinados com ele. E aí, quando eu consegui começar a ter diálogo com ele, ele falou assim, olha, você me dá um tempo, porque ele ainda achava que era mau caratismo dele, força de vontade dele, ele não... Entendeu? Ele falou, eu me dá um tempo para eu conseguir sozinho alargar isso tudo. Aí eu falei, tá bom, né? Eu respeitei. Só que eu falei para ele assim, vou te dar esse tempo. Se houver uma recaída, um dia, então vamos combinar que aí você vai procurar ajuda. Nem falei em clínica, falei, você vai buscar ajuda. Porque ele já tinha tentado ir no CAPS-AD, já tinha tentado uma psicóloga, mas ele é muito ruim de interagir, ele é uma pessoa muito fechada. E não deu continuidade. E aí ele aceitou esse combinado. Aí teve um dia que ele cometeu essa coisa, que teve esse comportamento que ele estava fora do combinado, e aí ele mesmo falou para mim, pode buscar a clínica. Entendeu? E aí eu consegui... Esse combinado, de repente alguém que está ouvindo agora pode pensar, mas esse combinado foi... O meu não aceita esse combinado. Mas você acha que esse combinado ele seria possível antes de você ter feito todo esse processo? Não, eu estou falando, senhor, que eu demorei praticamente 1 ano para conseguir isso. Entendeu? Porque antes não tinha tanto terreno para fazer combinados assim. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Foi o que eu falei para o senhor, controlar a ansiedade e de pouquinho em pouquinho, usando as estratégias, usando a comunicação positiva. Algo aqui, não sei se está interferindo o barulho aí, algo aqui na rua. Né? E assim, aos pouquinhos para conseguir isso, entendeu? Foi muito... chegar a esse combinado foi assim...
tendo que colocar em ação várias estratégias, várias coisas que você ensina no curso. Entendeu? Porque algumas pessoas pensam que a aceitação do outro, a colaboração do outro é uma condição, é necessário para poder ajudar. E você está mostrando uma história que foi o oposto, né? A tua mudança que ajudou ele a se conscientizar, que ajudou ele a colaborar mais até para si mesmo. Sim, a minha mudança total. Por isso que eu falei para o senhor que o que me atraiu foi sem deixar de cuidar de si, né? Porque além do senhor ensinar tudo sobre o alcoolismo e as estratégias, o senhor ensina ao familiar a cuidar de si. Nos dá estratégias, nos dá caminhos de como fazer isso, entendeu? E aí foi quando eu comecei a cuidar de mim mesmo, entendeu? Aí busquei fazer coisas que eu tinha parado de fazer sozinha, entendeu? Sem a companhia. Quer ir comigo? Quer. Não quer? Tô indo sozinha, entendeu? Aí a praia sozinha, a ir para a serra sozinha, a buscar coisas que me davam prazer também, né? Sem excluir, convidando, mas não quer. Então, eu buscar, né? Não alimentar, não conversar com a pessoa quando está no efeito ainda do álcool, né? E não buscar, porque muitas vezes a gente na coisa de querer salvar, a gente vai até o local que a pessoa está para querer tirar dali, resgatar, né? Salvar, né? Ficar ligando. Não. Depois do seu curso, eu passei a dormir tranquilamente à noite, sem pensar se vai chegar, se não vai chegar, a que hora ia chegar, entendeu? Eu, assim, então foi a minha mudança, realmente, entendeu? Que começou. O que você acha que fez você conseguir dormir com tranquilidade, sem tanta preocupação, assim? O que você diria, assim, que foi uma chave para você conseguir isso? A chave foi aprender que eu só posso agir e fazer aquilo que está sob o meu controle. Então você sabia que tinha o que fazer, mas não era naquele momento. Então você não se sentia não fazendo nada, você se sentia seguindo um plano que mais adiante você agiria, não seria naquele momento. Com certeza, porque assim, eu penso, quando a gente fica sem dormir, o que a gente quer? Esperar o outro chegar para já jogar em cima dele uma palestra, uma coisa, porque você fez isso, e culpar, e jogar um montão de coisa, né? Ah, você não podia ter feito isso comigo, você podia ter... E isso não faz parte do processo né? De você conseguir a sobriedade. Eu aprendi isso. Então, eu falei assim, o que adianta eu ficar acordado esperando, para outra coisa, para cuidar, como eu cheguei a fazer, tem que tomar banho, cuidar, botar na cama. Chegou, deitou no chão, ficou no chão, entendeu? Chegou, não procurou, então eu não me preocupava mais com isso. Tereza, o que você acha, assim, hoje em dia a relação de vocês melhorou? Ou não, assim, comparado a como era antes, o que mudou, assim, hoje em dia? Nossa, está muito melhor. Muito melhor. Hoje somos só nós dois em casa, né, praticamente, porque a minha filha que morava também foi morar. E assim, são percepções, são coisas que a gente percebe do outro, a gente brinca um com o outro, voltou. Assim, a relação da coisa que a gente tinha muito com a terra, de plantar. Eu via que nesses 2 anos de pandemia, apesar de estar em casa, tudo foi abandonado no lar, né? A pessoa fica sem gosto para tudo. Ele gostava da roça, a nossa horta morrendo, a nossa casa precisando de várias coisas de consertar. Então, nesse período, nossa, a casa já recebeu vários consertos, nossa horta já estamos colhendo chuchu, já estamos tirando mamão, entendeu? Então, assim, a relação mudou até muito melhor do que quando eu conheci ele. É mesmo? Entendeu? Melhor do que quando conheceu até. Sim. E ele ficou bravo contigo, assim? Como é que foi a relação, assim, entre... ele descobriu que você estava fazendo isso no meio do caminho, assim? Ele sabia, você está fazendo um curso de internet lá? Teve alguma coisa assim? Não,
Não, eu falava para ele que estava fazendo um curso. Ele nunca me perguntou muito. Essa coisa de estudo, individualidade, ele sempre respeitou. Então, se eu estou Uhum, fazendo um curso, não falava. Hoje, ele sabe que foi uhum, através do seu curso, porque eu também dei o feedback, falei para ele assim, porque tem horas que eu falei para ele que a gente tem que ter humildade de falar o quanto a gente errava também, entendeu? Não errava por falta de conhecimento, uhum, não errava porque eu queria. Então, assim, ir ao bar, né, estar lá, isso envergonha eles também, né? uhum, Poxa, a mulher chegando, indo no bar, passando assim na frente. Então, assim, são atos que a gente precisa também reconhecer uhum, e conversar, dialogar, entendeu? Então, por isso que a relação ficou melhor. Porque eu uhum, também assumi minha parte. Não porque eu errava por desconhecimento. Né? uhum, Quando eu falo a pessoa, errei, eu não gosto de falar errei, né? Eu uhum, simplesmente agi da forma que eu conhecia naquele momento. Hoje, eu sei que era um erro, mas naquela época para mim não era. Era falta de conhecimento. uhum. Né? E E, pode falar. hum, É que tem algumas sim, coisas que eu fico não, pensando. O que hum, será que a Tereza, se ela tivesse me conhecendo agora, né? Natural, não conhece, talvez com o pé atrás, né? Porque é natural isso, né? O que será que ela pensaria ouvindo essa história? Se fosse uma outra pessoa contando, você lá atrás, o que será que pensaria? eu ainda ficaria na dúvida, mas eu sou de pagar para ver, entendeu? Você pensa, mas é Porque, bom demais para ser verdade. com certeza, isso aí eu pensei, E mas alguém é o no que eu teu falei. contexto assim te desencorajava, te falava assim, olha, não, isso aí é besteira, você tem mais é que separar, você não merece isso. Eu vou lhe falar que não, por quê? Porque assim, como são nós dois e a gente trabalha junto, tal, assim, não teve ninguém que percebeu Uhum, praticamente isso. Só minha filha, nem meus outros dois filhos do Rio souberam agora, que ele contou que ele ficou internado. uhum, Mas a minha filha que morava aqui, que presenciava, mas nunca me desencorajou, porque ela sentia quem era ele e sentia que tinha um problema, entendeu? uhum, Então, mas do primeiro casamento, sim. uhum, Muitas pessoas me falavam, perguntavam por que eu estava ainda casada, mas não foi isso que me fez separar, tá? Viu? uhum, Não foi esse desencorajamento das pessoas, né? uhum. Foi outra situação mesmo. Foi porque esfriou mesmo, não deu tempo de recuperar, entendeu? Como esse Uhum, é, deu. não, não é, ninguém é obrigado a se manter numa relação que não faz sentido, né? Não, Entendeu? E ele respeitou. Hoje está casado, eu vou casar também, e aí mas você já tinha um planejamento. Quando é que vocês ficaram noivos? não ficamos. Noivos não Ah, vocês estão ficamos. noivos, Já vão foi. casar, vocês estão noivos, Não, mas a gente assim né? começou a namorar, não chegou a noivar. Vamos direto pro casamento. A gente já mora junto mesmo, né? Uhum, Há, há 9 anos. Então a gente resolveu isso, porque eu tenho uma religião, né? Ele também é dessa religião, assim, espiritualista, e a gente achou que deveria, né? Até porque uhum, nessa clínica fala muito da gente também se ligar ao poder superior, né? Eles uhum, não falam, eles falam um poder superior, uma energia, uma força uhum. para estar junto, né? Então a gente resolveu para até esse marco, né, de uma vida é como se a gente estivesse começando de novo. E estamos começando de novo, uma Aham. nova É uma vida. sensação de renovação, então, que está tendo. Com certeza, total, total, renovação total. E é como você falou, a gente não fica tão inocente ao ponto de, né, mas eu creio que ele esteja agora numa sobriedade sólida, como o senhor fala, né? Uhum, Mas ele falou para mim, o relato dele, que sem a clínica ele não conseguiria enxergar a doença. Hoje uhum, ele enxerga a doença. E aí uma das coisas também é que o senhor fala
no início, né, me dava uma certa... Porque o senhor fala, muitas pessoas, muitos homens não precisam. A gente tem até exemplo de uma colega nossa de turma que ela não precisou, o marido não precisou ir para a clínica, né? Ela conseguiu só com as estratégias. E eu ficava assim, mas por que eu não consigo com as estratégias, né? Mas aí que eu fui ver, faz parte, eu consegui sim, né? Consegui Por que que a gente é por assim, meio né? dele. Fica se comparando com os outros e Pois cada, eu né? falei, Isso não te diminui lá nada, né? aí eu voltava lá, não, doutor Vitor fala, cada situação é uma, cada pessoa reage de um jeito, uns vão conseguir, outros não. E ele conseguiu, porque eu Sem a não clínica, coloquei né? ele Sem um apoio externo, assim, né? isso. E como ele não gosta ele não se deu bem com psicólogo, com assim, né? A opção dele foi a clínica, entendeu? Uhum, Então, uhum, e ele fala, sem a clínica eu não conseguiria enxergar a doença, né? uhum, E ele é muito positivo. Ele quando ele se determina, ele viu que muitos, porque a clínica tem assim, vai ter pessoas que estão lá para não perder assim, o emprego, aí vai para a clínica, fica lá um tempo, faz tratamento, depois volta, né? E ele viu isso, eu uhum, falei, eu não quero voltar para lá, eu não quero nunca voltar para a clínica. Só que ele se determinou. uhum, O tratamento são 100 dias, ele falou, fico 30. E aí eu também uhum. respeitei a autonomia dele. Ele falou, Vai o fico coração 30. na mão, mas você vai respeitando. Porque eu achava que ele não ficava 15, entendeu? Na minha Aham, cabeça ele não ficava 15, pelo que eu conheço. Não gosto de comer fora uhum, de casa, não gosto de dormir fora de casa. Ele dormia esse dia, mas assim, uhum, sair para viajar, não, então, mas ele foi determinado, porque ele, né, uhum, ele se determinou a aham. conhecer. Então, você foi uma ponte que possibilitou ele entrar em contato com essa outra ponte que também ajudou ele, e isso foi sendo construído. Mas sem o senhor eu não conseguia, não. Sem o curso AGA eu não conseguia, não. Eu estou sendo muito sincera. E falo para todas as minhas amigas que passam pelo mesmo, eu mando o link, porque é muito difícil para nós, mulheres, falo familiar em geral, né, mães, né, a gente conseguir entender o que como lidar com a situação, como agir, Uhum, como você falou, eu falando assim parece que é uma coisa solta, né? Mas tudo que eu falei para ele eu aprendi no curso, né? Que uhum, ninguém nunca me falou. Mas, por exemplo, iniciar um diálogo, falar que dos seus sentimentos, né? Não falar dele, falar de, de si, né? uhum, Então, isso foi novidade para mim. Começar a falar uhum. que o problema estava comigo, eu que estou com o problema, entendeu? Então, é, então são coisas assim, maravilhosas, só com o curso eu consegui. Hoje eu falo que sem o curso eu não tinha conseguido, de Que jeito nenhum. legal, Tereza. Eu fico muito feliz em saber, porque essa é a razão de eu estar nisso, né? De eu fazer o que eu faço hoje, é poder saber que eu vou ser uma peça de dominó que vai te atingir, que você vai atingir outras pessoas, e daqui a pouco a gente também vai inspirar outras pessoas, né? Então a gente está Com sendo juntos certeza. parte da solução, né? Isso me É deixa muito feliz. porque, eu entendo que as pessoas, o doutor Vitor, porque assim, na internet hoje em dia, se o senhor buscar, tem N coisas, N lives, e sempre acaba ficando na pessoa assim, poxa, é mais um, né? Mais um médico vai oferecer. E eu digo que não, porque eu falo, todo dia peço a Deus que abençoe muito o senhor e sua família, porque, assim, existem profissionais e existem o profissional com uma missão. O senhor fez uma live com uma pessoa também, que também me ajudou bastante, que eu vejo que ela também tem uma missão. Ela não pega, e eu vejo isso no senhor, entendeu? Eu não vejo o senhor um profissional é, desse mundo capitalista só, entendeu? Eu Uhum, vejo o senhor um profissional que abraçou uma missão com a família, porque conheceu a crueldade que é essa doença, conheceu a crueldade de perto que é essa doença que sofre um preconceito imenso, entendeu?
que sofre todo mundo é preconceituoso porque não entende a doença do alcoolismo, né? E de outras, porque o alcoolismo acaba, para muitas pessoas, levando a outros vícios, né? Então, assim, e o senhor vê a mídia, né? Ele mesmo reconhece hoje e fala assim, poxa vida, propaganda do cigarro não tem mais, né? Ele fala. Mas, olha só, propaganda da bebida. Então, eu acho interessante ele agora ter essa percepção, né? Porque ele sabe o visual, como o senhor falou ontem que eu assisti, né, à noite, o senhor deu o exemplo da caneca de chopp, né? O senhor falou, né? Para mim, passar caneca de chopp seria normal, mas para a pessoa que tem a doença, passar uma caneca de chopp, já... Então, como que eles precisam ter alguém do lado, compreendendo a doença, né? Para estar sendo parte da solução, porque são muitas barreiras a ser vencidas. O visual, o auditivo, a qualquer lugar que você passe, tem bar, você vai no barzinho, se você não pede a pessoa já vê oferecer cerveja, já vê oferecer bebida, então você tem que estar, né, bem... Eu adoro dançar, acabou a pandemia, começou os bailes, e aí as pessoas me ligando, vamos, e ligando para ele, e ele chegou para mim assim, vamos esperar o segundo semestre? Então ele já, né, vamos esperar o segundo semestre? Então eu falei, vamos, né? Então a gente precisa disso. Eu tô com meu pé coçando para dançar. Então, olha só que coisa impressionante, porque alguém que está ouvindo a gente talvez não tenha se dado conta do quanto é poderoso isso que você está falando. Então, você está doida para ir dançar, né? Compreensível, imagina, a gente está doido para sair de casa. Mas, então, esses desafios que a gente vê na sociedade, você não precisou ficar indo atrás de resolver todos eles. Inclusive, foi ele que trouxe a ideia de adiar esse momento de mais exposição ao álcool. Sem você precisar ficar o tempo todo se preocupando e corrigindo e separando ele dos amigos criou uma coisa que veio dele, uma maturidade que veio dele de entender que não é fraqueza dele, que ele não é falta de vergonha na cara, não tem nada disso, de criar essa maturidade e ele próprio falar para ti, olha, segura o pé um pouco aí, a gente vai, mas vai um pouquinho depois. Exatamente. Primeira coisa que ele fez foi trocar o WhatsApp dele de número. Porque ele falou que no WhatsApp os amigos não eram amigos, né? Eram pessoas que ele conheceu e já fez a seleção, entendeu? E essa coisa eu acho que é interessante. Então, aí é que eu falo, é assim, são escolhas. Então, a pessoa precisa de compreender que você querendo ser parte da solução, você vai ter que abrir mão de algumas coisas também, né? Então, assim, eu vejo mulheres perguntando, mas eu não sou doente, eu não vou poder mais beber, entendeu? Então, caramba, são opções, né? Quer viver no inferno, desculpa os termos, quer viver no inferno o tempo todo, é opção, entendeu? Eu não quis. Então, para mim é diferente beber ou não. E não foi fácil, né? Pelo que você está dizendo, você superou uma série de coisas, mas olhando para trás, assim, você diria que valeu a pena? Puxa, valeu a pena e muito. Nem sei explicar. Não tem como mensurar a gratidão que eu tenho pelo curso A, entendeu? Não tem mesmo, entendeu? E eu falo para as pessoas, não desista no primeiro momento, porque, né, eu levei, agora meu curso venceu, acho que é o início desse ano, e foi agora. Quando eu falei 22, que é uma data que eu nunca mais vou esquecer, 22/2 de 2022. São vários dois, que foi o dia que ele entrou na clínica. E desde então ele não... E aí ele ficou os 30 dias e falou realmente que não ia ficar mais. Aí a clínica conversou com ele ficou com uma espécie de, que eles chamam de declin, que vai de manhã e volta à tarde, durante 4 dias, mas dorme em casa. E agora ele só vai às quarta-feira, quando não tem trabalho. Que agora ele já começou a fazer um trabalho aqui, outro ali, voltando. Quer agora
quer sair a questão da obra, a outra percepção dele, que falou que trabalhar com obra, trabalha com... A maioria das pessoas bebem muito quando sai do trabalho, e ele quer largar essa profissão, que é um outro... Está se empenhando para ver se consegue um trabalho de carteira assinada, não quer mais ser autônomo. E às quarta-feiras, quando ele não está trabalhando, aí ele vai na clínica assistir palestra, que é a palestra que ele disse que não abre mão, que é prevenção de recaídas. Né? E está participando daquele grupo que o senhor indicou. Uhum. Né? Ele está participando, está gostando bastante. Que então, legal. ele mesmo buscou. Isso. Tereza, foi um grande prazer e uma gratidão imensa que eu tenho por você ter tido a coragem, né, de expor um pedaço da tua vida, né, que a gente sabe que é desconfortável às vezes a gente expor algumas coisas, mas isso certamente, ouvir o que você falou aí, certamente tocou o coração de muita gente, vai tocar o coração de muita gente que vai ver isso, porque eu acho que essa é uma coisa importante, né, a gente poder também falar de igual para igual. Talvez alguém que estava numa situação como você estava lá no início, sem esperança, te ouvindo, pode pensar, poxa, talvez isso também possa ser possível para mim. Por mais que não seja fácil, talvez não vai ser em 3 semanas, 4 semanas, igual para alguns mas isso não é motivo para desistir, né? Se os casos sejam importantes para a pessoa, né? De jeito nenhum. Desistir, não. Eu acho assim, a gente vai mudando e adaptando as estratégias conforme cada situação. Foi o que eu precisei fazer, né? E cuidar de mim, né? Não adianta você seria um doente cuidando de outro, não adianta. E outra coisa que eu aprendi com o senhor que está sendo valioso é a questão da codependência, né? Que todo mundo fala da codependência e eu não me sinto uma codependente. Então, eu até às vezes fico meia nas reuniões de família que tem agora os sábados do curso, eles falam muito da codependência, né? E esse dia eu falei com uma psicóloga lá que eu não me sinto codependente, não vejo dessa forma, né? Que eles veem, né? Uhum. E porque a gente pode ser parte da solução, pode ser sim. Uhum. Quero falar, mas não desistam, sigam, façam a Semana ACA, que foi para mim o divisor de águas, né? Que na Semana ACA, e se esforcem. Se está precisando mesmo de ajuda, se esforcem, porque o valor pago, cara, não tem preço, não tem preço. É isso que eu falo, não tem preço a paz que eu estou vivendo hoje. Não tem preço. Até porque eu falei, a minha dor maior era ver o sofrimento dele. Entendeu? Uhum. Mais ainda. E tem pessoas que estão sofrendo na pele, outras coisas muito mais graves. Então, vale a pena muito investir no curso ACA. É o que eu tenho para falar para as pessoas. Que legal, Tereza. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de estar aqui, né? Foi um prazer. Eu que agradeço. Notícias. Se você puder, Tereza, uma coisa que ia ser muito legal, eu ia adorar receber, é ver uma foto da horta. Ah, tá. Mando sim. Mando sim. Manda uma coisa muito forte, né? Tudo que você falou, assim, por mais que, né, quando a gente está numa live aqui, as emoções ficam um pouco menos... Mas foi muito emocionante tudo que você contou, assim, nessa história que você viveu, essa jornada de luta, né? Que foi uma luta dura, né? Que você seguiu, persistiu e a recompensa chegou. O senhor me acompanhou em alguns momentos, me deu umas broncas em outros, entendeu? Me perguntou, porque as pessoas às vezes não entendem, né? A bronquinha, mas eu entendi. Os questionamentos, umas coisas que o senhor falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas é isso. Mas aos poucos você vai conseguindo, né? Com certeza. Cuidando de si, a gente consegue, né? Entendendo isso. Tá então, bom? Tá bom, Tereza. Um bom dia para ti. Até mais. Agora eu vou para o trabalho. Tchau. Obrigada. Tchau.